Você viveu uma vida inteira antes dos 3 anos de idade, mas não se lembra de absolutamente nada. Você abriu os olhos pela primeira vez, provou alimentos, deu seus primeiros passos e disse suas primeiras palavras. Mas cada um desses momentos desapareceu completamente da sua mente sem deixar vestígios. A maioria das pessoas pensa que o cérebro do bebê simplesmente não gravava nada, mas essa ideia está errada. Seu cérebro de bebê gravou tudo perfeitamente, só que algo posterior destruiu essas memórias. Em 1905, Sigmund Freud foi o primeiro cientista a nomear esse fenômeno de amnésia infantil. Experimentos científicos nos anos 80 provaram que bebês conseguem sim formar memórias de curto prazo. Os bebês aprenderam rapidamente que chutar a perna fazia o brinquedo girar acima do berço. Quando voltavam dias depois ao mesmo berço, eles lembravam da lição e chutavam no mesmo instante. Bebês de apenas 2 meses conseguiam guardar essa lembrança por dias e os de 6 meses por semanas. Porém, ao chegar à idade adulta, todos os traços dessas memórias de bebê foram completamente apagados. A primeira explicação para esse mistério está no hipocampo, o motor de memórias do nosso cérebro. O hipocampo é responsável por transformar experiências vividas em episódios que você pode relembrar no futuro. Nos adultos, o hipocampo trabalha em equipe com o córtex pré-frontal para guardar e buscar memórias. Mas nos bebês, essa ponte de comunicação ainda está em plena construção física. Áreas cruciais, como o giro dentado, só ficam totalmente prontas entre os 2 e 4 anos de idade. O cérebro do bebê criava a memória, mas não tinha a estrutura firme para transferi-la para o arquivo permanente. Mas isso era só metade da história. Até uma descoberta surpreendente em 2014 mudar tudo. Neurocientistas de Toronto levantaram uma hipótese chocante sobre o crescimento do cérebro. Eles suspeitaram que o próprio processo que constrói o cérebro do bebê é o que destrói suas memórias. Nos primeiros anos de vida, o cérebro produz novos neurônios em uma velocidade avassaladora chamada neurogênese. A cada novo neurônio que se conecta, as conexões antigas que guardavam suas memórias são desfeitas. Testes em laboratório confirmaram que aumentar novos neurônios faz o cérebro esquecer o passado. Seu cérebro de bebê não era fraco para guardar memórias. Ele estava ocupado demais crescendo. A explosão de novas células reescreveu as memórias antigas enquanto construía quem você é. Para formar memórias autobiográficas onde você é o personagem principal, você precisa de algo a mais. Você precisa ter a consciência de que você existe como um indivíduo separado do resto do mundo. Psicólogos descobriram que antes dos 18 meses, os bebês não entendem o conceito de eu. No famoso teste do espelho, um bebê com uma marca vermelha no nariz acha que o reflexo é outra criança. Somente após os 18 meses, a criança toca o próprio nariz, percebendo que aquele no espelho é ela mesma. Esse momento de autoconhecimento coincide exatamente com a idade em que as primeiras lembranças começam a fixar. Você não lembra de ser bebê porque não existia um você consciente para contar essa história. Isso levanta uma dúvida perturbadora. O bebê nas suas fotos antigas é realmente você? Ou aquele bebê era outra pessoa cujo cérebro foi desmontado e reconstruído neurônio por neurônio? Existe ainda outro ingrediente essencial para que a memória dure: a linguagem humana. Antes de saber falar, suas experiências eram apenas sensações brutas de sons, luzes e sentimentos. Sem palavras para organizar essas sensações, as memórias eram como água derramada sem um recipiente. A linguagem funciona como um esqueleto que dá estrutura e suporte para a memória durar. Quando as crianças começam a conversar sobre o passado com os pais, a memória se fortalece. A cultura em que você cresce altera diretamente a idade da sua primeira lembrança. Em culturas ocidentais que estimulam histórias pessoais, as primeiras memórias surgem aos 3 anos e meio. Entre os Maori da Nova Zelândia, focados em tradição oral, as lembranças voltam até os 2 anos e meio. Culturas orientais focadas no coletivo, as primeiras memórias individuais começam mais tarde, aos 4 anos. O esquecimento da infância é o resultado de todas essas transformações acontecendo ao mesmo tempo. Cada ser humano que já viveu no planeta possui esse mesmo buraco negro nos primeiros anos de vida. Seu cérebro não falhou em lembrar. Ele estava ocupado demais fazendo algo muito mais importante. Ele estava se esculpindo e se transformando na pessoa que você é hoje. Para criar quem você é agora, o cérebro precisou desconstruir a versão infantil que veio antes. O esquecimento da infância não é uma perda, mas sim o preço da nossa própria evolução. Suas memórias mais antigas sumiram para dar espaço à sua identidade consciente.
Mas e se essas memórias da infância não tiverem sumido completamente para sempre? Será que elas estão guardadas em algum lugar escondido do seu cérebro, apenas inacessíveis? Experimentos fascinantes em laboratório conseguiram reativar memórias esquecidas usando luz. Em roedores, os cientistas usaram uma técnica chamada optogenética para iluminar os neurônios da infância. De repente, as memórias perdidas da fase inicial voltaram como se nunca tivessem sumido. Isso sugere que os arquivos da sua infância ainda podem estar guardados no seu cérebro. O problema é que perdemos o endereço do arquivo ou a chave para abrir essa porta. É como ter um arquivo salvo em um formato de computador que não existe mais. Mesmo sem memórias visuais explícitas, seu cérebro guarda a memória implícita do que viveu. A memória implícita opera sem o seu conhecimento consciente, no fundo do seu sistema nervoso. É por causa dela que você aprende a andar de bicicleta, nadar ou desviar de um perigo sem pensar. As emoções, medos e carinhos que você recebeu quando bebê moldaram seu sistema nervoso. Se você recebia acolhimento quando chorava, seu cérebro aprendeu que o mundo é um lugar seguro. Se viveu em um ambiente estressante, seu sistema de alarme interno foi calibrado para ficar alerta. Você pode não lembrar do colo da sua mãe ou do susto com um barulho alto, mas a forma como você reage ao estresse hoje é o resultado direto dessas experiências esquecidas. Sua personalidade atual é um monumento construído sobre as ruínas dessas memórias apagadas. Isso levanta uma questão fascinante sobre o impacto da infância na vida adulta. Até que ponto somos produto de eventos que nem sequer conseguimos lembrar? Psicólogos acreditam que traços profundos de ansiedade ou confiança nascem nesses anos invisíveis. O bebê que você foi não desapareceu, ele se dissolveu na estrutura do seu próprio ser. Cada hábito automático e cada intuição sua é uma eco daquela época esquecida. Você não precisa lembrar da sua infância para que ela continue vivendo dentro de você. Ela está gravada na forma como seu coração bate mais rápido ou como você busca afeto. O passado invisível continua guiando seus passos todos os dias no presente. Mas e as pessoas que afirmam se lembrar claramente de quando eram bebês? A ciência traz uma resposta surpreendente. Essas lembranças quase certamente são falsas. Estudos mostram que o cérebro humano é um mestre em criar falsas memórias sem que a gente perceba. Ao ver fotos antigas e ouvir histórias contadas pela família, o cérebro junta os pedaços. Ele pega esses fragmentos e constrói uma cena completa em forma de vídeo na sua mente. Com o tempo, você passa a acreditar de verdade que se lembra daquele momento acontecendo. Na verdade, você só está se lembrando da história que contaram para você ao longo dos anos. Essas memórias reconstruídas mostram o quão maleável e criativa a nossa mente pode ser. Ela preenche os buracos do passado para nos dar a sensação de uma história contínua. Mesmo sendo falsas, essas lembranças imaginadas ajudam a construir o nosso senso de pertencimento. A amnésia infantil é o grande divisor de águas entre quem fomos e quem nos tornamos. Ela marca a fronteira exata entre a fase de pura biologia e o início da nossa vida consciente. Sem essa limpeza de dados no cérebro, nossa mente adulta estaria sobrecarregada de estímulos inúteis. Esquecer os primeiros anos abre espaço para aprender a linguagem, a lógica e o raciocínio complexo. É a forma que a natureza encontrou de preparar o terreno para a nossa inteligência florescer. A mente do bebê se apaga para que a mente do adulto possa finalmente nascer. Tudo o que você viveu nos primeiros anos moldou a sua estrutura, mas não a sua memória. Você é o resultado de uma história que não pode ler, mas que sente todos os dias. A infância invisível é a fundação silenciosa sobre a qual toda a sua vida foi construída. Da próxima vez que olhar uma foto sua de bebê, saiba que aquele momento ainda está aí. Não em imagens ou palavras, mas na forma como você sente, ama e percebe o mundo ao seu redor. Se esse mistério do cérebro te fascinou, não se esqueça de deixar o seu gostei. Inscreva-se no canal para continuar desvendando os segredos da mente humana toda semana. Comente aqui embaixo qual é a sua memória mais antiga que você tem certeza que é real. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.